A análise facial é o passo mais importante num tratamento estético funcional, seja ele cirurgia ortognática, seja ele próteses faciais. Quer saber como a gente da Perfil faz isso? Não sai daí que já eu te conto. Olá pessoal, sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilo implantodontista do Grupo Perfil. Vamos falar hoje sobre a análise facial. Não é exagero quando eu falo para vocês que ela é a etapa mais importante. Por que ela é a etapa mais importante? Porque a partir dela é que vamos fazer um diagnóstico correto. E a partir do diagnóstico correto, vamos traçar um plano de tratamento. E aí depois a gente vai ter resultados de sucesso. Se a gente não faz uma análise facial correta, é muito comum de acontecerem erros. Isso porque quando a gente olha só para o problema e não enxerga o todo aonde ele está inserido, a gente pode se confundir. Por exemplo, o paciente tem queixa do nariz dele, acha que o nariz dele é muito grande. E às vezes na análise facial, quando a gente vai ver, o problema dele está nas outras partes do rosto, às vezes uma deficiência em terço inferior da face, está faltando um pouquinho de queixo, e quando isso é corrigido, para de chamar tanta atenção o nariz mostra, parece até que fez uma cirurgia no nariz e às vezes a gente nem toca nele, porque o problema não estava no nariz. Isso acontece também às vezes com os pacientes com papada, que fica lá fazendo lipo de papada, enzimática, cirúrgica e tudo mais. E quando vai avaliar, o problema não está na papada, está na falta de projeção, falta de definição mandibular. E às vezes é um paciente que tem um queixinho lá para trás, que precisa desse avanço e com esse avanço, consequentemente, resolve a queixa dele. Então, tudo isso é observado, é descoberto na análise facial. Então como é que a gente faz isso aqui na Perfil? De um jeito que eu, que sou toda metódica e sistemática, adoro, seguindo protocolos. Que são protocolos que estão incluídos no método Perfil. Se você não ouviu falar ainda do método Perfil, dá uma olhadinha no link da descrição aqui que a gente vai deixar o vídeo falando sobre o nosso método, tá bom? Ele é bem legal. Então, no método Perfil, a gente tem um protocolo de análise facial que a gente segue tudo direitinho, não importa com quem você tenha sido atendido, se seja por mim, pela doutora Ana, pela doutora Daniele Salles, todas seguimos o mesmo protocolo. Então a ordem tem que ser a seguinte: a gente começa com uma análise facial presencial, porque só por foto tem como fazer de uma forma muito superficial. O paciente é dinâmico, você não fica do jeito que você fica ali na foto. E nas movimentações tem muitos detalhes que a gente percebe que não consegue ser percebido pelas fotos. Às vezes a gente gosta até de gravar vídeo enquanto o paciente fala e se movimenta, não só fazer fotos estáticas, para conseguir fazer essa análise de uma forma melhor, mais fiel à realidade do paciente. Então, primeiro uma análise facial. A gente complementa com análises fotográficas e depois os exames de imagem, tomografia, radiografia. Por que a gente não faz? Se você faz de trás para frente, se você dá seu foco todo na parte de exames de imagem, você vai errar. Ninguém opera radiografia, todo mundo opera paciente. A queixa do paciente é em tecido mole. Então, a gente atua, nós da Perfil, somos cirurgiãs, nós atuamos em base óssea, tá? Todas essas alterações que a gente está falando para vocês, que a gente propõe em todos os vídeos, são todas trabalhando em base óssea. Então, precisa saber o que tem no tecido mole que eu preciso modificar, eu preciso saber que eu vou atuar na base óssea e que resposta eu posso esperar movimentando o osso naquele tecido mole, porque em cada região vai responder de uma forma diferente. Por isso eu falo para vocês, a primeira dica é: escolha bem seu cirurgião, ele precisa ter esse conhecimento, porque é diferente. Então, se eu, por exemplo, estou programando uma intervenção óssea na parte de zigoma, que o tecido mole, que é tudo isso que se movimenta, é bem fininho, eu sei que ele vai responder de um jeito. Se eu vou mexer, por exemplo, no queixo, é um paciente que tem o queixo com um tecido bem espesso, bem grosso, músculo bem denso, ele vai responder de outro. Quanto mais denso o tecido, quanto mais espesso o tecido, menos ele mostra o movimento que eu faço no osso. Então eu preciso fazer movimentos mais drásticos, eu preciso planejar próteses maiores para conseguir ter a movimentação que eu quero. Então, em cada região vai responder de um jeito e o cirurgião é
a chave ali que vai modificar ali do que você planejou para o resultado real, ele tem que saber fazer essa conexão. Antes de mais nada, é importante fazer uma anamnese muito bem feita. Eu preciso ouvir de você qual é a sua queixa. Por quê? O paciente nem sempre sabe como resolver, mas ele sabe o que está incomodando ele. Às vezes ele acha que vai resolver de um jeito e não vai, mas ele sabe dizer o que está incomodando. Não adianta eu analisar e ver que ele precisa de uma outra coisa. O paciente está reclamando do queixo, mas olha as olheiras dele, e querer resolver só a questão da olheira, porque eu não vou deixar ele satisfeito. Então eu preciso agregar a queixa dele, nem que seja para dar uma satisfação. Se tem o que fazer, se não tem o que fazer, se tem como melhorar, o que pode fazer para melhorar, tá? E eu posso apresentar para ele as outras alterações, mas não posso deixar de falar sobre as queixas dele. Então vamos para a análise facial propriamente dita. A gente começa do macro e vai indo para o micro. Então eu vou ver de uma forma geral para depois ir especificando as regiões. Vou colocar aqui para vocês uma apresentaçãozinha, umas imagens para facilitar o entendimento do que eu tô falando. Pessoal, esse vídeo não tem o intuito de ser uma aula sobre análise facial. É só para o paciente ter uma ideia do que é a primeira consulta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é avaliar o contorno geral facial. O paciente pode ter o formato do rosto quadrado, redondo, oval, triangular, e o que isso interfere? Muitas das alterações, muitos dos procedimentos que a gente faz modifica o formato facial do paciente, e eu preciso informar ele disso, porque senão ele pode, depois da cirurgia, por exemplo, ele estava falando, era uma paciente mulher que está dizendo para mim que quer ter mais queixo, que quer ter mais ângulo de mandíbula, uma mandíbula mais definida, e que quer ter muito. E aí depois, se eu não aviso ela que vai modificar drasticamente o formato do rosto dela, que ela vai sair às vezes de um formato oval, que é um formato um pouco mais feminino, segundo a literatura, ninguém precisa seguir dessa forma, para um formato mais quadrado, que é uma característica mais masculina, olha eu aqui. E depois ela pode acabar não gostando. Então tudo isso eu preciso avaliar. E isso é muito legal também de se avaliar, porque muitas vezes é a queixa principal do paciente. É muito comum o paciente aparecer falando que não quer ter o rosto redondo e que quer fazer uma bichectomia. Será que a bichectomia vai fazer um paciente que tem um padrão facial redondo deixar de ter esse rosto redondo? Será? Em segundo lugar, a análise do padrão facial do paciente vai me dar limites. Eu já sei que se ela não quer mudar drasticamente o formato do rosto, eu sei até onde eu posso, por exemplo, planejar um ângulo de mandíbula, até onde eu posso planejar um mento, um zigoma, para não mudar tanto assim. Depois, a gente pode dividir as análises da seguinte forma: análises frontal e de perfil, vertical e horizontal. Nas análises frontais verticais, tem várias coisas que a gente pode analisar, e a gente sempre começa com a simetria da face. Essa simetria a gente pode avaliar traçando uma linha média, né, no rosto. Pode até dividir em quadrantes, que aí a gente consegue avaliar outras coisas também, mas só com a linha média vertical a gente já consegue fazer isso. E isso é muito interessante de se fazer quando o paciente, principalmente quando o paciente tem queixas de assimetria, porque você precisa identificar e fazer ele observar o que está gerando a assimetria, e você saber qual lado que ele quer reproduzir, porque às vezes você acha que ele quer multiplicar o lado que está em excesso, que está com um ângulo mais formado, e não, na verdade ele quer o outro que está um pouco mais disfarçado. Então, em vez de planejar somar de um lado, você vai planejar diminuir do outro. Isso é bem legal de se fazer. Se o paciente tem muita exposição de esclera, já deixa uma dica de que às vezes ele está com uma deficiência zigomática. Outra análise legal de se fazer é dividir a face nos quintos faciais, né? Então, nesses quintos faciais tem algumas proporções que a gente analisa. Geralmente, a base alar, que é aqui nessa região do nariz, coincide com a distância interpupilar. Isso é legal de se fazer antes da cirurgia ortognática, para a gente fazer a avaliação do antes e depois, ver se mudou alguma coisa na distância lá, para ver se a gente corrige depois ou não, tá?
A largura da boca é uma referência interessante para a gente ver sobre largura do mento, aqueles homens que falam que quer ter um queixo mais quadrado. A distância, o limite que a gente tem é a largura da boca para não ficar muito artificial. Geralmente os homens têm o queixo um pouco mais quadrado, com ângulos mais retos, e as mulheres têm um pouco mais suave, mas nunca ultrapassando a linha das comissuras. É uma análise legal de se fazer. A análise sorrindo, a gente pode ver a coincidência da linha média dentária, maxilar e mandibular, às vezes elas são diferentes, com a linha média facial, ver se está coincidindo, se não está coincidindo. Às vezes o paciente nem sabe que ele está descontente e às vezes a causa pode ser aquilo ali, ele só está vendo que tem alguma coisa que está desarmônica. A gente pode avaliar também as larguras faciais. A maior largura sempre é nessa região aqui zigomática, nesses pontos craniométricos. Isso é legal da gente planejar quando a gente vai planejar ângulo de mandíbula. A distância goníaca, que são dos pontos aqui mais externos, mais projetados do ângulo da mandíbula, nunca pode ultrapassar essa proporção. Geralmente, em homem que quer o rosto mais quadrado, pode chegar até ficar coincidente, mas nunca ultrapassar, senão fica muito artificial. Se a gente consegue ver aí muita galera aparecendo na mídia com o rosto meio trapezoidal, é quando exagera nessas proporções, ultrapassa um pouco esse limite. E aí a gente pode entrar também nas análises horizontais, dividindo a face nos terços faciais. Então, essa região que é o terço superior, ela geralmente é proporcional ao terço médio, que é proporcional ao terço inferior. Às vezes acontece do paciente vir queixar pra gente, ai, meu queixo é muito grande, é muito, né, a distância aqui, a altura tá muito grande. E quando a gente vai ver, o problema não tá aqui, o problema tá numa deficiência no terço médio. Tá? Então, dividir em terços é interessante e a gente ainda pode dividir o terço inferior em partes para poder diagnosticar, por exemplo, quando o paciente tem um lábio superior um pouco mais comprido, a altura do mento, se tá aquém, se dá para crescer, se dá para aumentar um pouco mais no planejamento da prótese, da cirurgia ortognática, ou se não, se tá ok, ou se precisa às vezes até diminuir, selamento labial e tudo mais. E aí a gente vai para a análise de perfil. Na análise de perfil, aí sim a gente tem diversos protocolos que a gente pode utilizar nessa análise facial. Então a gente vai avaliar contorno facial, se o paciente tem uma face mais côncava, se o paciente tem uma face mais convexa, os ângulos goníacos, se eles são bem marcados, se ele está muito aberto, o paciente mais face longa, ele fica um pouco mais aberto, o ângulo cérvico-mentual, ele muda também com o padrão de desenvolvimento ósseo, isso é muito comum nos pacientes que a gente vê um padrão mais vertical, os pacientes de cirurgia ortognática que tem um padrão mais vertical, a face longa, esse ângulo é um pouco mais fechado. O contorno sulco-mentual, ele é muito afetado por posição de dente. Esse é um diagnóstico muito interessante de se fazer na análise facial. Muitas alterações faciais têm origem nas posições dentárias, tá? Altura, dimensão vertical, posição de dente, tudo isso precisa ser agregado ao nosso planejamento. A parte do nariz, ponta do nariz, se tá caída, se é empinadinha, o ângulo subnasal, isso tudo na região de nariz sofre interferência direta da posição da maxila, então é um diagnóstico bem legal de se fazer. Além disso tudo, a gente ainda pode traçar uma linha vertical verdadeira para poder ver a questão de projeção, de mento, se tá legal, se quer projetar, mas a gente tem várias formas de planejar posição de mento. Também dá para avaliar parte zigomática aqui, projeção zigomática de acordo com a posição do globo ocular, de acordo com a posição do rebordo infraorbitário e globo ocular. A gente consegue ver se o paciente tem uma deficiência nessa região ou se a deficiência é paranasal e aonde completar, se vai ser logo aqui abaixo dessa região, se vai ser um pouquinho subindo aqui fazendo um efeito lifting, pegando mais a área externa. Essa análise muda bastante de homem para mulher. Existem muitas análises mesmo. E o intuito desse vídeo não é de dar uma aula sobre análise facial. É só de poder mostrar para o paciente como é complexa a consulta do que a gente precisa fazer. A análise, muitas vezes essa análise a gente está conversando com o paciente e já está fazendo. Muitas vezes o paciente acredita que tem um problema e na verdade o problema dele é outro, a solução é outra. E é por isso que a gente bate tanto na tecla dos pacientes que vêm perguntar sobre orçamento no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. É importante ter a consulta. A internet, as redes sociais, elas aproximaram muito
paciente e profissional. A teleconsulta veio para agilizar muito a nossa vida, mas nada disso tira a necessidade e a importância da análise facial para poder dar um feedback para vocês, não só da questão do orçamento, mas do diagnóstico, até para você saber o que é que você precisa para resolver o seu problema e mesmo que seja para ir fazer pesquisas com outros profissionais de valores, mas pelo menos você pesquisando da forma correta, né, com base numa análise profissional do que é que você precisa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá seu like, segue a gente nas redes sociais, ativa sininho no YouTube para continuar recebendo nossos vídeos, segue a gente lá, youtube.com/perfilcirurgia, no Instagram é o @perfilcirurgia, deixa seu comentário, conta aqui pra gente se você gostou, se você não gostou e dá sugestão de vídeos pra gente gravar, tá bom? Até mais, até a próxima. Então tá, antes disso tudo, vale lembrar também que é muito importante uma anamnese. Tá com sono, Ramon? Peguei! Vinheta, apresentação.